Saúde, amada igreja, na paz do Senhor, aos irmãos que estão nos assistindo online, em suas casas, ou até mesmo pela gravação, que o Senhor possa estar aí com você, confortando assim, como as poucas pessoas que aqui estamos, neste momento de celebração. E eu estava ali no escritório preparando, pastor, a mensagem de hoje. Eu estava a semana toda lutando com o Senhor, e eu estava falando com o pastor Marcos. Eu quero trazer algo, não apenas falando da Santa Ceia, mas este é um momento de reflexão para as nossas vidas. A situação que estamos passando, como o pastor Edivaldo falou, tudo que está acontecendo, até mesmo este alinhamento do calendário judaico com o nosso calendário, nós precisamos estar atentos a tudo que está acontecendo. Muitas vezes nós reclamamos da situação, a dificuldade de participarmos da ceia, tantas pessoas que estão partindo para o Senhor, mas nós estamos olhando com uma perspectiva mundana para as coisas. Não estamos analisando a situação da maneira que o Senhor espera que nós analisamos. Para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro em que o sábio Salomão está analisando as coisas por uma sabedoria que não era dele, que veio de Deus, e nos leva a refletirmos sobre os acontecimentos da vida. E no capítulo 7, os primeiros 2 versículos é um texto bem conhecido, mas muitas vezes analisado de um ponto de vista mundano, não o contexto da palavra de Deus e aquilo que Ele tem para nós, que se encaixa com o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Na versão que eu tenho em minhas mãos, que é a NVI, diz assim: o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. Outra tradução vai dizer do que o óleo precioso. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Os vivos devem levar isso a sério. Meus irmãos, muitos têm partido nestes últimos meses, neste último ano. Nós pensamos que o dia da nossa morte está muito longe, mas a qualquer momento o Senhor pode voltar, e nós precisamos estar preparados para subirmos com Ele. Nós temos visto pessoas valorizando tantas coisas, e quando perde um ente querido, lembra do momento que poderia ter passado com ele, pastor Bebeto? Eu lembro da sua dificuldade quando seu pai estava aqui, você queria vir, não podia vir, e o Senhor permitiu você vir para estar com ele. E naquele momento você viajou daqui para lá, passou alguns dias. A gente valoriza tantas coisas, mas tem pessoas que valorizam carro, valorizam casa, valorizam tantas coisas, tá? E aí eu vejo pessoas que não têm nada, valorizando a oportunidade de poder tomar um banho com água corrente. Pessoas que têm a oportunidade de tomar um banho todo dia, não valorizam. O sábio Salomão aqui, ele está falando em um tempo em que eles não tinham água corrente nas suas casas, não tinham a banheira para tomar banho. Então, se você tivesse condição financeira, como era o caso do rei Salomão, eles poderiam então o quê? Usar o óleo precioso, o perfume finíssimos, para que pudessem estar cheirando bem, para que pudessem viver em comunhão. E o óleo era usado para 3 finalidades. Primeiro, para eliminar o mau cheiro, o que fazia eles poderem ter uma vida social boa com seus irmãos e amigos, mas também identificava a posição sagrada de uma pessoa. Os irmãos leem no livro de Êxodo, capítulo 30, Deus deu especificações para Moisés de como fazer o óleo precioso com unguento, com especiarias aromáticas, para que fosse consagrado o sacerdote, o rei e o profeta, o que é uma referência da importância de termos na nossa vida o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus na nossa vida faz com que vivemos uma vida que chega às narinas do Senhor como um cheiro agradável. Como estamos nós vivendo nestes últimos dias? Mas o óleo precioso, ele também era um símbolo de um valor financeiro. Naqueles dias não tinha banco para as pessoas depositarem. Muitos deles então guardavam os seus valores comprando especiarias, óleos aromáticos, óleos raros. Você me lembra de Maria? Na casa lá em Betânia, onde Jesus Cristo está, na última semana antes de celebrar a Santa Ceia, a Bíblia diz que Maria quebra o seu vaso de alabastro, um vaso precioso com seu óleo, e Judas diz: poderíamos ter vendido isso e dar aos pobres. E Jesus Cristo diz: os pobres vocês têm com você todos os dias, e muitas vezes vocês não valorizam, mas o que ela fez aqui vai ser registrado e vai ser dito pelo resto da história da igreja até que eu volte, para que eles lembram o que foi feito
por mim. Na verdade, ela estava derramando tudo que ela tinha, o mais precioso, nos pés do Senhor. E isso começa a nos dar um contexto do entendimento do que Salomão estava falando quando ele disse que o bom nome é mais precioso do que o óleo, mais precioso e o perfume. Mas a maioria das pessoas, quando leem esse texto, e até mesmo a versão Almeida, eu não coloquei aqui, eu pedi para a menina botar a NVI, porque a Almeida, tanto a revista como a atualizada, ela não fala de um bom nome, ela fala de uma boa reputação. Boa reputação é diferente de um bom nome, meus irmãos, porque uma boa reputação, ela pode ser perdida a qualquer momento. Sabe, se você pode perguntar aos patriarcas, aos profetas do passado, a Bíblia diz que a maioria deles foram injuriados, caluniados, sem misericórdia pelo próprio povo de Deus. Foram acusados, condenados, tiveram seu nome lançado na lama e muitos deles até mesmo apedrejados. E o nome deles, a boa reputação na sociedade não era boa. O próprio Jesus Cristo, a personificação de alguém que é absolutamente bom, qual era a reputação dele? Influenciado o povo pelas autoridades judaicas, eles chamavam Jesus de um glutão. Jesus era conhecido como um beberrão, alguém que operava milagres pelo poder de Beelzebu, não pelo poder de Deus. Mas o apóstolo Paulo diz, porque ele obedeceu a Deus até o fim, esvaziou-se da glória que as pessoas querem ter para o seu nome. Ele disse, eu não estou preocupado com isso. E foi até a morte, morte de cruz, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. A Bíblia diz que foi dado a ele, Filipenses capítulo 2, um nome que está acima de todo nome. E que a este nome, todo joelho vai dobrar um dia, tanto no céu, na terra, como debaixo da terra. Então o que Salomão estava falando, quando ele diz que um nome é melhor do que o perfume finíssimo. Meus irmãos, se eu e você já entregamos a nossa vida ao Senhor, tivemos a nossa vida restaurada, nós já deveríamos saber que existe um nome que é mais importante do que uma boa reputação, que é ter o nome escrito no livro da vida. Muitas pessoas estão preocupadas com o nome aí fora, a popularidade, estabilidade financeira. Muitas pessoas estão preocupadas do que estão falando até mesmo da sua vida ministerial. Meus irmãos, até mesmo a vida ministerial, ou tudo que as pessoas falam de nós, não se compara com ter o nosso nome escrito no livro da vida. Isso é o que é ter um bom nome. Talvez a sociedade não dê nada pelo seu nome, mas a Bíblia diz que aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, no dia em que o Cordeiro vai abrir, vai ter uma alegria. E vai haver a diferença, mais uma vez, disse Malaquias, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Nada se compara a ter um nome escrito no livro da Bíblia, porque o livro de Apocalipse nos diz que todo aquele que tem um nome escrito no livro da vida, um dia vai receber um novo nome. Assim como Jesus Cristo recebeu um nome que está acima de todo nome, nós vamos receber um novo nome, o nome de Deus. Então deixe de estar preocupado com tantas coisas. Deixe de se preocupar com o que estão falando de você, se preocupar com a sua carreira, até mesmo a preocupação com tantas coisas que são passageiras, deixando de valorizar a sua família. E comece a se preocupar, porque não sabemos quantos dias ainda nos restam. Como disse o pastor Cláudio aqui no primeiro culto, muitas pessoas dizem que estamos na última hora. Mas a Bíblia não nos relata quando vai ser o dia em que ele há de voltar. Mas qualquer hora dessa, a trombeta vai tocar. E só vai subir quem tiver o seu nome registrado no livro da vida. Jesus Cristo, como nosso sumo sacerdote, a Bíblia diz que ele tem os nossos nomes, não como sumo sacerdote terreno. O sumo sacerdote terreno, ele tinha no seu peitoral o nome das 12 tribos de Israel, todas as 12 tribos, para que todas as vezes que ele entrasse no Santo dos Santos para oferecer sacrifício, ele sabia que ele estava oferecendo pelo povo, ele estava ali representando o povo. Mas Isaías capítulo 49, versículo 16, diz que os nossos nomes estão registrados na palma da mão de Deus. Então muitas vezes você está preocupado, as coisas estão acontecendo, está tanto difícil, a pandemia, será que Deus ainda lembra de mim? Meus irmãos, Deus não se esquece de você. Todas as vezes que Ele olha para a sua mão,
e ele veja a marca do cravo. A Bíblia diz no livro de Hebreus capítulo 12, que ele sofreu a morte de cruz, porque ele tinha uma alegria, que era algo que ele estava vendo lá na frente, um dia que eu e você estaríamos para sempre com ele. E ele suportou, e ele veja as marcas do nosso nome na sua mão. A Bíblia diz que nós também estamos gravados no seu coração, e estamos escritos no livro da vida. Os irmãos lembram quando os discípulos voltaram pela primeira vez, quando Jesus Cristo envia eles para fazer a missão de 2 em 2, quando eles voltam, eles estão alegres, por coisas que muitas vezes nós estamos alegres. Jesus me ajudou, e por causa de mim o Senhor fez curas na vida de algumas pessoas, demônios são expulsos. Jesus, até os mortos estão ressuscitando. O que Jesus Cristo disse para os discípulos? Não se alegrem por estas coisas, mas que a vossa alegria seja em ter o vosso nome escrito no livro da vida. Nós estamos aqui hoje em poucas pessoas e alguns irmãos assistindo online e outros que estarão assistindo amanhã, celebrando a morte do Senhor Jesus Cristo, o que nos deu a oportunidade de termos o nosso nome registrado no cartório celestial. Muitas pessoas estão preocupadas com o nome na boca do povo, mas nós temos que estar preocupados se o nosso nome está escrito no céu. Tudo mais é irrelevante quando comparado com o que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, quando Ele nos salva dos nossos pecados e nos dá a oportunidade de entrar no céu pelas portas. O texto áureo da Santa Ceia que o pastor Edivaldo leu aqui para nós, ele diz: por isso cada um cuide como você vai participar aqui. Por quê? Por causa de não ter cuidado, muitos estão fracos, doentes, e já tem outros que já dormiram, sem ter a oportunidade de um dia acordar para este grande dia. E nós podemos ter certeza que era isto que Salomão estava falando. Por quê? Porque ele diz que um bom nome é mais precioso do que o óleo, e na sequência ele diz: o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Era sobre isso que ele estava falando, aonde está registrado o seu nome. Porque quando nós analisamos as escrituras, nós vamos ver que o dia da nossa morte, o dia que muitas pessoas não querem enfrentar, até alguns dos nossos familiares estão com medo no hospital, na UTI, por causa da pandemia, a Bíblia diz que este dia que nós devemos estar preparados para ele, é muito melhor do que o dia que nós nascemos. Sabe, em inglês a gente tem o hábito de dizer que o dia do nosso aniversário é o birthday, o dia que nós nascemos. E nós falamos: feliz aniversário, happy birthday. O Senhor está tão alegre, Ele está querendo falar para nós: happy death day, feliz dia da sua morte. Que é isso, pastor? A Bíblia diz que é uma alegria para o Senhor a morte dos santos, aqueles que morrem em Cristo. É algo que alegra o Senhor, porque na verdade nada pode se comparar com este dia, o dia em que nós estaremos junto com o Senhor. Não mais sofrer, não mais chorar. Algumas pessoas dizem: o melhor dia da minha vida foi quando eu completei 18 ou 21 anos e eu ganhei um carro do meu pai, e agora eu me tornei independente. Outros dizem: não, o melhor dia da minha vida é o que nós mais ouvimos, é o dia do meu casamento, ou mudou a minha vida por completa. Mas sabe que tem um outro casamento esperando você, e este vai ser o casamento dos casamentos. A Bíblia diz que é o casamento do Cordeiro com a noiva, e vai ter as bodas do Cordeiro, e nada pode se comparar com esse dia, porque a Bíblia diz que esse dia Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Este dia, toda dor, toda saudade vai encerrar, porque lá estaremos junto com Ele. Lembro-me daquele hino tão lindo que nós cantamos muitas vezes, e o pastor cantou aqui um outro hino no primeiro culto, que é aquele hino do Voz da Verdade: lá verei Abraão, lá verei meu irmão, lá verei Jesus com as marcas nas suas mãos, mas vai estar pronto para nos servir. Sim, é muito difícil aqui muitas vezes acordarmos cedo, enfrentar as dificuldades do dia, enfrentar o perigo e o medo da doença, com tanto álcool e gel que temos passando na nossa mão. Tem gente que está com problema de pele, aí o medo da violência que aumenta, alguns dos nossos irmãos sendo assaltados todos os dias. Mas no céu nós seremos servidos pelo próprio Deus, que terá um lugar preparado para nós, aonde a Bíblia diz que nunca mais nós teremos sofrimento, somente estarmos na presença de Deus. E tudo isso só é possível pelo que nós estamos celebrando aqui hoje.
porque Jesus Cristo foi fiel até a morte, morreu, entregou-se no Calvário para que nós pudéssemos ter este momento maravilhoso. Sabe, o dia da morte de Jesus foi mais maravilhoso do que o dia que ele nasceu. O dia que ele nasceu foi lindo, ele nasceu sem pecado, os anjos estavam lá, mas a Bíblia diz que na sua ressurreição, todo o universo e o cosmos foi mudado, porque a maldição de Gênesis 3 agora começou no seu processo de modificação, e naquele grande dia que ele voltar, Deus vai começar a consumar tudo. Então o dia da nossa morte também excederá qualquer dia que você já teve aqui na terra. Precisamos, meus irmãos, nesses dias, e eu começo a concluir dizendo, estarmos preparados para nos encontrarmos com o Senhor. Por isso, é muito importante momentos como esse, em que estamos nos fortalecendo, participando do corpo, do sangue de Jesus Cristo, o qual ele disse que não tem como nós continuarmos nessa caminhada com ele, se não estivermos participando. Sabe, se você já aceitou Jesus e você ainda não foi batizado, procure. Na nossa igreja nós temos aí o grupo de departamento dos novos convertidos. Faça um curso de batismo, faça o entendimento para entender a importância de estar preparado para aquele grande dia. Porque a Bíblia diz que a qualquer momento a trombeta irá tocar e só subirá quem tem o seu nome escrito no livro da vida. E lá nós vamos participar de uma outra santa ceia que será servida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. As bodas do Cordeiro e da igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Mas cuidado, como você tem andado? O que você tem se preocupado? Saiba que tem algo muito mais importante do que bens financeiros, do que um nome na praça. É o teu nome estar escrito no livro da vida. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.